Boa tarde, pessoal. Conforme prometido, estamos aqui hoje para comentar, não é, a prova discursiva de Direito Penal do 32º Exame de Ordem, realizada no último domingo. E já temos o espelho, que já foi divulgado, o padrão de resposta, né? E é muito importante que a gente entenda o que é que aconteceu nessa prova para quem fez e para quem vai fazer, não é? Essa prova. Olha só, gente, pude constatar que grande amigo Jean Paolo, obrigado pela presença aí, pude constatar que a OAB, diferentemente do que aconteceu na prova objetiva, me parece que foi uma coisa muito mais tranquila, tá? Claro que quando vier a correção, a gente vai ver questões relativas a recursos. Eu penso que a gente pode também fazer outra live quanto a isso, mas até lá vamos tratar do que nós temos aqui. Gente, todas as vezes em que nós temos uma prova discursiva, principalmente nesse nível que a OAB exige, tudo que está colocado no enunciado tem uma razão de ser. Não existem ali palavras inúteis. Nós precisamos estar atentos a elas para que vejamos as nuances que devem ser abordadas. Primeira dificuldade de um candidato numa prova dessas é acertar de qual peça se trata. Em direito penal, processual penal, quase tudo pode ser resolvido pela via do habeas corpus. Mas, em se tratando de peça prático-profissional, já foi colocado aqui que o candidato não deve utilizar-se nem do habeas corpus e nem dos embargos de declaração, exatamente para afastar qualquer controvérsia. Então, nós não vamos perder tempo lendo o enunciado aqui da questão, porque durante o nosso comentário isso vai ficar claro. Bom, primeira questão trata um caso específico e diz que o Ministério Público ele apresentou as razões finais dele, as alegações finais, e a defesa foi intimada. Tá? Sendo assim, se eu não tenho uma sentença, se eu já terminei a instrução, qual é a peça que cabe à defesa após toda a instrução e após o oferecimento das alegações finais pelo Ministério Público? Alegações finais, na forma de memoriais ou memoriais. O nome da peça seria esse. Meu amigo Rômulo, grande abraço. O nome da peça seria esse. Tá? Então, alegações finais. Quando nós vamos começar uma petição, qual é a primeira coisa com a qual devemos nos preocupar? Além, obviamente, do tipo da peça que já discutimos aqui. O endereçamento. Quem é que é o destinatário dessa peça? É o juiz. Qual juiz? A questão lhe dá isso, porque ela lhe diz que na madrugada do dia 1º de janeiro de 2020, tá? Essa data aqui vai ter sua relevância, Luiz, nascido em 24 de abril de 48, por que tem que dizer qual é a data de nascimento de Luiz? Isso é importante, você já vai ver que ele tem 71 anos, tá? Ele, onde? Aqui também diz que foi em Porto Alegre. Opa, se foi em Porto Alegre, não é? Esse crime ocorreu em Porto Alegre, essa ação penal está se desenrolando em Porto Alegre, portanto a sua peça tem que ser destinada ao juiz da vara criminal de Porto Alegre, tá? Então isso daí você já vai pontuar. Excelentíssimo senhor juiz de direito da vara X da comarca de Porto Alegre. Segunda coisa, não está aqui como padrão de resposta, mas isso é importante. Você fazer referência aos autos. Uma petição ela vai para um determinado processo, por isso que você tem que referenciar. Você tem que escrever autos, número. Na prova você não pode colocar um número específico sob pena de ser penalizado com eliminação pela identificação da prova. Autos, número XXXX. Tá?
E aí você vai começar a sua peça. Fulano de tal, no caso aqui, né? Luiz, devidamente qualificado nos autos, lembrando que você tem pouco espaço e pouco tempo, né? Você não vai colocar a qualificação dele, não precisa. Luiz, qualificado nos autos, vem à presença de Vossa Excelência pelo procurador legalmente constituído, oferecer alegações finais em forma de memoriais. É o nome da sua peça, tá? E aí nós vamos ver quais são as teses que o enunciado te deu. Gente, outra coisa muito importante: não brigue com a prova. Quando o candidato está extremamente preparado, quando o candidato estudou, ele começa a identificar os erros da banca. Resista à tentação de querer corrigir a banca. O que está no enunciado é dado do problema. Não brigue com aquilo. Se o enunciado lhe disse aquilo, tome aquilo como verdade, ainda que você possa discordar. Não brigue com a prova. Então, é o enunciado que vai te dar todos os elementos que você precisa. E ele vai destacar. Ele vai esfregar na sua cara o que é que ele quer. Você precisa ter olhos para isso, tá? Então, já lhe falou a idade. Opa, idade importante. 71 anos, estava em sua residência. Disse que com 3 filhos, o irmão Igor. Deu a data de nascimento do Igor, 29 de novembro de 65. Ele tem 54 anos, tá? Diz que moravam no mesmo imóvel. Então essa informação aqui você tem que destacar. Em determinado momento, o filho de Luiz acionou fogo de artifício e aí a casa começou a pegar fogo, tá? Todos correram para sair. Luiz, em razão de sua idade e pela dificuldade de locomoção, acabou ficando por último na fila para a saída da residência. Percebendo que o fogo estava dele se aproximando e que iria atingi-lo em segundos, Luiz desferiu um forte soco na cabeça do irmão, que estava em sua frente, conseguindo deixar o imóvel. Igor ficou caído por alguns momentos, mas conseguiu sair da casa da família sangrando em razão do golpe recebido. Bom, já delineou aqui a existência de um estado de necessidade agressivo, ok? Os policiais chegaram ao local do ocorrido, sendo instaurado o procedimento para investigar a autoria do crime de incêndio e outro procedimento para apurar o crime de lesão corporal. 2 procedimentos. Minha amiga Eunice, bem-vinda, obrigado pela presença. 2 procedimentos. Ele vai lhe dizer qual é que ele quer ver apurado. Não mexa com o outro. Não caia na tentação de discutir o crime de incêndio. Por quê, gente? Primeiro, não lhe deu a idade do filho que teria feito isso. Não lhe disse as circunstâncias. Meu amigo Júlio, tudo bem? Não lhe disse as circunstâncias, não lhe deu nada sobre isso. Então a peça não está interessada no crime de incêndio. E disse isso aqui para você, são 2 procedimentos, tá? Então vamos lá. Após a citação e apresentação de resposta à acusação, já foi apresentada a resposta à acusação. Deixa isso para lá. Deixa isso para lá. Não é minha peça, não é resposta à acusação, portanto. Já vimos que é alegações finais, mas isso daqui é outra dica, que ele não quer isso, já lhe disse que a resposta à acusação já foi. Demonstrou interesse na aplicação do artigo 89 da Lei 8.099, tá? Então ele quer a suspensão condicional do processo. Os fatos foram integralmente confirmados durante a instrução probatória. Portanto, se o enunciado está lhe dizendo que os fatos foram comprovados, não discuta a prova. Mas é que não há prova. Não discuta, os fatos estão comprovados. Não perca tempo com isso. Continue. Igor confirmou a agressão, a ajuda posterior do irmão. Porque o enunciado já te disse que o irmão deu toda a assistência, tá? Ajuda posterior do irmão. E o desinteresse em responsabilizá-lo. Olha, se houve o desinteresse, não houve representação. Vamos lá que ele vai tratar mais disso. O réu permaneceu em silêncio durante seu interrogatório. Direito dele. Em seguida, foi acostado ao procedimento o laudo definitivo de lesão corporal da vítima, de lesão corporal de natureza leve. Outra informação importante. Está tudo aqui, a resposta está toda no enunciado. Assim como a folha de antecedentes criminais de Luiz, que registrava uma única condenação,
com trânsito em julgado em 10 de dezembro de 2019, antes dos fatos, pela prática de contravenção penal. Essa informação é importante. O Ministério Público apresentou a manifestação cabível, alegações finais também, requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia, destacando ainda a incidência do artigo 61, inciso 1º, agravante da reincidência. Em seguida, a defesa técnica de Luiz foi intimada em 19 de janeiro de 2021. Ainda lhe disse que era uma terça-feira. Bom, se lhe disse a data da intimação, se lhe disse qual era o dia da semana, é porque a questão quer saber se você sabe contar prazo. Tá? Para apresentação da medida cabível. Então, considerando as informações expostas, apresente na condição de advogado de Luiz a peça jurídica cabível. Praticado no âmbito doméstico, 129, parágrafo 9º, também você não vai brigar com isso. Não vai ficar discutindo se foi tentativa de... Não, é lesão corporal no contexto de coabitação. Tá? Primeira coisa, se nós estamos falando do crime de lesão corporal de natureza leve, cabível seria, ou melhor, primeiro, seria imprescindível a representação. Onde é que está a dificuldade aqui? Onde é que está o nó da questão? Porque o 129, parágrafo 9º, ele foi inserido pela Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, que quando trata de violência doméstica contra a mulher, a ação é incondicionada, a ação penal pública incondicionada. Mas não foi contra a mulher. Se não foi contra a mulher, o que se entende é que é necessária a representação. Portanto, você já tem aqui uma preliminar de ausência de condição de procedibilidade, que é a ausência de representação. A questão lhe disse 2 vezes que ele não representou. Então, preliminar, condição de procedibilidade. Mas tem mais, gente. A representação, ela tem que ser oferecida no prazo decadencial de 6 meses a partir do momento em que se tem conhecimento de quem seja o infrator. Se os fatos ocorreram em 1º de janeiro de 2020, olha a importância da data, e se estamos em 19 de janeiro de 21, a questão também lhe deu a data em que você foi intimado para a apresentação da sua peça, já decorreram mais do que esses 6 meses. Portanto, temos uma causa extintiva da punibilidade, que é a decadência. Atenção! Vejam o que eu disse: preliminar, anterior, condição de procedibilidade, é processual. Quando você fala de extinção da punibilidade, você está falando de mérito. É direito material. O reconhecimento impede a propositura de nova ação, extinguiu a punibilidade. Se é assim, o candidato que vai ser aprovado vai colocar isso como prejudicial de mérito. Não é preliminar. Tá? Prejudicial de mérito. Prejudicial de mérito. Decadência. Ok? A punibilidade está extinta pelo Instituto da Decadência. Ok? Vamos para o mérito propriamente dito. E aí, gente, você vai numa relação de importância, tá? Primeiro vimos a questão preliminar processual. Segundo, vimos a extinção da punibilidade. Se não extinguir a punibilidade, vamos discutir mérito propriamente dito. Como eu disse, decadência é mérito. Mérito propriamente dito. E a primeira coisa que você vai alegar?
uma excludente de ilicitude, que é o estado de necessidade, previsto no artigo 23 e 24 do Código Penal. E incide na espécie uma excludente de ilicitude do estado de necessidade, tendo em vista que o réu agiu para livrar-se de perigo que não causou e não podia de outro modo evitar. Tá? Bom, claro que pelo princípio da eventualidade, tá? Você também tem que alegar que em caso de condenação, a pena deve ser aplicada no seu patamar mínimo, excluindo-se a agravante do artigo 61. Por quê? Porque o artigo 63 do Código Penal diz que a reincidência se dá quando o réu pratica novo fato após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória que no Brasil ou no exterior o tenha condenado por crime. E ele foi condenado por contravenção. Não existe reincidência do ponto de vista técnico aqui. Tá? E mais, existe uma atenuante, que é o fato dele ser maior de 70 anos. Ok, gente? São as matérias que estão colocadas aqui nessa peça. Lembrando que a questão, ela lhe falou de prazo. Ela lhe disse que dia você foi intimado. Você tem que saber que as alegações finais, o prazo é de 5 dias. Tá? Ele lhe disse que é terça-feira. O primeiro dia do prazo é o dia seguinte da intimação. Portanto, dia 20. Prazo se conta nos dedos. 20, 21, 22, 23, 24, que recaiu num domingo. Sendo assim, a sua data tem que ser o dia 25. Ah, Fawaz, mas e se eu botar 23? Se eu botar 21? Está dentro do prazo. Provavelmente você não vai ser pontuado, porque o examinador quer saber se você sabe o prazo. E se você botar dia 20, 21, 22... você não vai demonstrar que você sabe qual é o prazo. Tem até uma anedota que se conta que um candidato numa prova oral era perguntado qual é o prazo? 3 dias. Qual é o prazo? 3 dias. Qual é o prazo? 3 dias. Até que o examinador disse, mas peraí, o senhor não sabe prazo nenhum, tudo para o senhor é 3 dias. E ele responde, posso não saber, mas também não vou perder. Né? Salvo embargo de declaração que o prazo é de 2 dias. Mas você tem que colocar o prazo exato. Não pode ser, ah não, mas minha peça é tempestiva. Tá? E o que acontece, gente? Aqui nós estamos falando do que é que está no padrão de resposta. Mas quando vem o espelho com a pontuação, quando sai o resultado, você às vezes se pergunta, mas eu falei disso, não foi pontuado, eu falei daquilo, não foi pontuado. E aí é uma questão muito importante que a gente pode até discutir em outra live, que é a questão dos recursos. Como é que eu faço? Ô Michele, tudo bem? O pessoal já está esperando a gente para amanhã, hein? Então, como é que eu faço um recurso? Isso a gente vai ver oportunamente, porque o examinador não é infalível, não. O examinador erra e erra muito. Nós podemos depois discutir como é que a gente identifica esses erros e como é que a gente elabora um recurso competente. Então, gente, achei bastante tranquila a prova. Tem outros aspectos que a OAB colocou aqui, mas que, na minha concepção, fica até prejudicado pela dinâmica da prova. Discutindo socis e tal, né? Extremamente criteriosa, mas eu acredito que seja muito mais para dar oportunidade do candidato pontuar aqui, pontuar ali, tá? E a gente, como eu disse, não deve brigar na prova. Todas as vezes que você fizer um requerimento em uma peça prática profissional, você tem que colocar qual é
o fundamento. Então, como você vai pedir absolvição, né? Você vai falar que, como você está alegando estado de necessidade, você vai alegar o artigo 386, inciso 6º, né? Quando incidir uma causa excludente da ilicitude. Você vai falar da extinção da punibilidade, está lá no artigo 67, por aí vai. Sempre colocando fundamento. Gente, numa prova prática profissional, é como se a gente tivesse um saquinho de confete, sabe? A gente joga para cima. Te joga esse saquinho de confete para cima. Ah, será que o examinador vai querer? Você viu, você coloca o fundamento. Mas será que incide a lei tal aqui? Você coloca lá. Porque depois ele vai vir, ó, catando isso daí. Às vezes nem sempre com boa vontade, mas é assim que funciona. Tá? A segunda questão, ela, infelizmente, a gente tem uma limitação de tempo aqui, né? A gente não tem como tratar de forma mais detida, mas vocês podem mandar, se quiserem, a hora que quiserem, aí uma mensagem direta com alguma dúvida sobre isso, que a gente vai, na medida do possível, tentar responder. A segunda questão também traz um caso prático, né? Um concurso de pessoas, e o que é que a peça quer saber de você? Se você sabe a abrangência subjetiva dos efeitos do recurso. O recurso de um aproveita o outro. Tem a questão aqui do crime consumado, do crime tentado, tá? Então vamos lá. A primeira indagação, né, não sendo apresentado o recurso de apelação por Luiz, então ele não recorreu, poderá ele ser beneficiado pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena de tentativa no julgamento do recurso apresentado por José e da causa de diminuição de pena da participação de menor importância, justifique. Olha só, o recurso, o efeito do recurso relativamente aos coautores, ele se estende até as questões de caráter pessoal. A questão de caráter pessoal é aquela que diz respeito ao agente em si. Então, a participação de menor importância, ela é uma causa pessoal. A participação é dele. O que ele fez, o que ele deixou de fazer, é algo íncito a ele. Então, o Luiz, que é o Corréu que ele consultou, ele não se beneficia disso. Entretanto, quando diz respeito à tentativa, aí não. A tentativa diz respeito ao fato. O crime se consumou ou o crime não se consumou? Tá? Se o crime não se consumou para todos os concorrentes, para todos os partícipes nesse sentido lato. Então Luiz, mesmo não tendo apresentado o recurso, ele se beneficia dessa circunstância reconhecida em favor do Corréu. E pergunta se existe argumento de direito material a ser apresentado em busca da redução da pena aplicada a Luiz. Olha só, direito material é direito penal, se contrapõe ao direito processual, tá? Vemos aqui que na aplicação da pena, o que é que o juiz disse aqui? Que a pena de Luiz ficou em 6 anos de reclusão e 15 dias multa. Gente, o Luiz foi condenado e sua pena base foi fixada, como está aqui na questão, né? Já vimos que não podemos brigar com a questão. Luiz teve sua pena base fixada acima do mínimo legal em 4 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias de multa, reconhecendo mais licença de má conduta social pelo fato de Luiz possuir 5 condenações sem trânsito em julgado pela suposta prática dos crimes de roubo. Então ele tem 5 condenações. Condenação sem trânsito em julgado não serve para aumentar pena pelo princípio da não culpabilidade, pelo princípio da presunção de não culpabilidade. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso deve refletir para tudo.
não ser considerado culpado também impede que você aumente a pena de outro crime como se culpado ele fosse. Por isso que o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 444, impedindo que inquéritos policiais e ações penais em curso sirvam para o aumento da pena base. Então, o que a questão quer é que você, primeiro, cite essa diferença do efeito do recurso e, segundo, a incidência do enunciado sumular, se você colocar assim enunciado sumular, você vai para o 10, a incidência do enunciado sumular 444, ok? E o gabarito faz uma advertência aqui, ó, que não será suficiente a mera afirmativa de que ações em curso não podem funcionar como maus antecedentes, já que não foi esse o argumento utilizado pelo magistrado para aumentar a pena base. Se ele aumentou a pena base com base na má conduta social, você tem que combater a atribuição de má conduta social e não de maus antecedentes. Perfeitamente justificado. Tá? A questão 3 trata também de uma hipótese de um sujeito condenado por um determinado crime, diz qual foi a data da publicação de um decreto de indulto e a pretensão dele é ser beneficiado por esse decreto. Ocorre que, após a publicação do decreto, teve uma rebelião no presídio e o diretor do presídio resolveu punir todo mundo que estava na galeria, onde ocorreu o fato lá. Pois bem, a defesa impetrou habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça na busca da extinção da punibilidade. A ordem foi negada pelo tribunal. Considerando a situação fática apresentada, mais uma vez, não brigue com a prova, na condição de novo advogado contratado, ao ser intimado da decisão que denegou a ordem, responda os itens a seguir. Gente, bom destacar mais uma vez. Não cabe mais discussão aqui se o recurso deveria ser agrável. Não. Se foi impetrado um habeas corpus, se ele foi denegado e a prova lhe pergunta qual recurso para aquilo, qual é o recurso que cabe da decisão que denega habeas corpus de um tribunal de justiça? Recurso ordinário constitucional ao Superior Tribunal de Justiça. Esse é o recurso. Tá? Recurso em habeas corpus. Tá? Qual recurso a ser apresentado pela defesa para combater a decisão do Tribunal de Justiça que denegou a ordem habeas corpus impetrada em favor do apenado Fabrício? Justifique. Então, se você colocar que é habeas corpus, embora o habeas corpus esteja no capítulo dos recursos no Código de Processo Penal, tecnicamente, se você tem uma decisão denegatória de habeas corpus, o recurso, nesse caso, é o recurso ordinário constitucional ao Superior Tribunal de Justiça. Letra B. Na busca da concessão do indulto e, consequentemente, da extinção da punibilidade, quais argumentos jurídicos poderão ser apresentados? Justifique. Olha só. Lembrem-se que, conforme vimos aqui, primeiro, a falta grave que foi justificativa para a não concessão do indulto ocorreu após a publicação do indulto. Tá? Então, na data da publicação do indulto, ele preenchia todos os requisitos para a concessão do benefício. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, a questão lhe diz que todos os presos foram reconhecida a falta grave de todos os presos, independente da apuração de conduta individualmente. A lei de execução penal, ela veda punições coletivas. Ele só poderia ser validamente responsabilizado se houvesse individualização da conduta, com contraditório, com ampla defesa, tudo isso. Não aconteceu. Portanto, além da data da publicação do inquérito do indulto ser anterior ao fato que seja a falta grave, não poderia ter havido punição coletiva. A questão 4 diz que Maria, no dia 7 de julho de 2020, compareceu à delegacia e narrou que foi vítima 2 dias antes de um crime de lesão corporal praticado por seu marido, Francisco, e motivada pela insatisfação com a qualidade da refeição que teria sido feita pela vítima. Gente, só curiosidade, esse fato aconteceu, tá? Se vocês procurarem no Google, teve um sujeito que agrediu a mulher porque não gostou da comida. Então,
né? Não é, parece que é um disparate, mas disparates que acontecem. Maria foi encaminhada para a perícia, que constatou por meio de laudo a existência de lesão corporal de natureza leve. Lesão leve, Lei Maria da Penha. Já falamos disso na primeira questão. Meu amigo Williams, tudo bem? Já falamos disso na primeira questão. Aqui é Lei 11.340, Lei Maria da Penha, mas contra a mulher. Muda substancialmente o entendimento. Aqui a iniciativa vai ser pública incondicionada, tá? E aqui não cabe aplicação de nenhum instituto da Lei 9.099. Francisco confessou a prática delitiva, dizendo que esse seria um evento isolado em sua vida. Diante disso, Francisco foi indiciado pelo crime do artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, na forma da Lei 11.340, a Lei Maria da Penha. Considerando a pena prevista para o delito e a inexistência de envolvimento pretérito com o aparato judicial ou policial pelo autor do fato primário, o Ministério Público apresentou proposta de acordo de não persecução penal. Ao tomar conhecimento dos fatos, Maria procura você, como advogado, para esclarecimentos. Considerando apenas as informações expostas, não invente, por favor. Considerando apenas as informações expostas, responda na qualidade de advogado de Maria os itens a seguir. Existem argumentos para questionar a proposta de acordo de não persecução penal formulada pelo Ministério Público? Justifique. Sim, existem. O artigo 28A, que trata do acordo de não persecução penal, não é cabível quando o crime for praticado no contexto de violência doméstica. Não cabe acordo de não persecução penal nesse caso. O STJ todo dia está falando de ANPP, tá? Inclusive falando para tráfico de entorpecentes, várias teses, mas essa daqui é ponto pacífico. Não cabe acordo de persecução penal no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. A outra pergunta é: em caso de denúncia, diante da natureza da ação penal pública incondicionada, existe alguma forma de participação direta da vítima no processo, inclusive com posição ativa na produção das provas e interposição de recursos? Justifique. Sim, gente, existe, e é a assistência de acusação, tá? A vítima pode se habilitar como assistente de acusação. Aqui uma coisa, tá? Muita gente acha que o assistente de acusação é o advogado. Não é, não. O assistente de acusação, nos termos do Código de Processo Penal, é a vítima, tá? Seus descendentes, irmãos, por aí vai. Mas a vítima é assistente de acusação e o advogado é o advogado do assistente de acusação. Então qual é a medida que cabe? A medida é a habilitação na qualidade de assistente de acusação, que pode ter iniciativa probatória, que pode recorrer, uma série de prerrogativas processuais. Ok, gente? Como eu disse, nós temos uma limitação de tempo aqui. A prova, volto a dizer, me pareceu que foi bem tranquila. Vamos ver o espelho de correção. Por enquanto só liberaram qual é o gabarito proposto, né? É o espelho de correção que vai lhe dizer exatamente o que é que foi pontuado e de que forma foi pontuado na hora que liberar o resultado. E vamos fazer disso daqui um fórum permanente de discussão, e vocês podem mandar mensagens diretas aí para a gente comentar essa prova. E por oportunidade do resultado, nós vamos fazer uma live aqui, minha amiga Regina, tudo bem? Nós vamos fazer aqui uma live especificamente sobre a elaboração de recurso. Existem técnicas, gente, para elaboração de recurso que levam em consideração o tipo da questão, que levam em consideração a natureza da banca, tá? Como é que é feita essa correção, qual é o ânimo do examinador, de que forma a gente pode potencializar a nosso êxito, nossa possibilidade de êxito no recurso, tá bom? Então, agradeço bastante a atenção de vocês. Estamos aqui para o que vocês precisarem relativamente a esse assunto, assuntos acadêmicos de forma geral, que é isso que a gente se dispõe estando por aqui. Um grande abraço para vocês, e lembrando que amanhã às 19h30 teremos a nossa live com a nossa amiga Michele Barbosa, nossa iniciativa no Agosto Lilás, tá bom? Divulguem aí, porque é realmente muito importante a gente sempre estar abordando e repisando esse assunto. Aguardamos vocês amanhã às 19h30 aqui no nosso perfil. Um
Um grande abraço e até a próxima.